Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, minha tropa, vamos lá, vamos então iniciar, tá bom? Aqui o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí, beleza? Onde no qual vamos bater teoria mais questões, trazendo aquilo que tem relevância e importância de ser instrumento de cobrança na sua prova. Você já sabe, a minha aula é direta e objetiva, nada de ficar enrolando. Vou te dar bizu, vou trazer o que você precisa saber para acertar a questão na sua prova, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos ao que de fato importa, interessa. Se você ainda não me conhece, tá? Meu nome é Jonathan Rocha, eu sou professor, sou policial, sou mentor e estou nessa missão para poder te ajudar a gabaritar todas as questões da sua prova no que tange a legislação institucional. E vamos iniciar agora com o Estatuto da PM do Piauí, beleza? Esse aqui é o nosso primeiro bloco. Tá? Esse daqui é o meu Instagram. Se você ainda não me segue, cuida, vai lá me seguir. Todo dia eu estou postando dicas e orientações no que tange ao mundo de concurso público, ok? Vamos lá, ó. O artigo 1º, ele traz: o presente estatuto, ele regula o quê? Ele regula algumas coisas. Cinco coisinhas que ele vai regular. O que o estatuto ele regula? O estatuto vai tratar de quê? Olha, da situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas. De quem, professor? Dos policiais militares do estado do Piauí, beleza? Então, o estatuto ele vai tratar dessas 5 coisas aqui. Tá, ó, situação, obrigação, deveres, direitos, prerrogativas dos policiais militares do estado do Piauí. No decorrer das nossas aulas eu vou detalhar para vocês a respeito da situação, obrigações, deveres, direitos, tudo detalhado, beleza? Que é só a introdução, primeiro artigozinho aqui, certo? Tranquilo? O artigo 2º, ele fala o seguinte, olha, a Polícia Militar do Estado do Piauí, ela então é subordinada operacionalmente ao Secretário de Segurança Pública e é uma instituição permanente, onde no qual é considerada, tá, uma força auxiliar e reserva do Exército, tá? Então, a PM ela é subordinada operacionalmente ao secretário de Segurança Pública, certo? Por que ao secretário de Segurança Pública e não ao governador? Imagina comigo, o governador ele tem muita coisa para ele tratar a respeito do Estado, então não tem como ele estar emanando as ordens diretas à Polícia Militar. Não entendi nada, professor. Calma. Seguinte, vai ter uma operação lá no sul do estado.
tá? É o governador que liga para o comandante, olha, vai ter a operação, faz assim, assim, assado. Não, é o secretário de Segurança Pública que organiza tudo. Ele é responsável pela segurança pública do estado do Piauí. Então a Polícia Militar está aqui, o secretário está aqui e o governador está aqui. O governador vai pagar o salário dos policiais militares, tá? Então, de modo administrativamente, os policiais militares se subordinam administrativamente ao governador, mas operacionalmente, que vai emanar as ordens, dizer como é que vai ser e etc., é o secretário de Segurança Pública. Logicamente, de modo hierárquico, vai ter os comandantes e etc., tá? Mas operacionalmente é o secretário de Segurança Pública que então vai organizar tudo. Ó, vai ter a operação, vai ter isso, vamos inaugurar um batalhão, entendeu? Beleza? Tranquilo? Então bora lá, tá? O artigo de número 3º, ele fala e ele traz a seguinte redação. Olha, os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constitui uma categoria especial, ou seja, falou nos integrantes da PM do Piauí, você vai lembrar que eles então integram uma categoria especial, beleza? Só é isso que eu quero que você saiba. Falou na PM do Piauí, você tem que entender que eles integram uma categoria especial e são denominados os policiais militares. Então, os integrantes da Polícia Militar, eles então integram uma categoria especial. Se falar categoria militar, errado. O Estatuto deixa bem claro, tá? Os integrantes da Polícia Militar constituem uma categoria especial no qual são denominados policiais militares. Então não é categoria militar, beleza? Tranquilo? Então categoria especial. Show? Tranquilo? Vamos lá. Artigo 3º, parágrafo 1º, tá? Os policiais militares se encontram em duas situações, ó, na ativa e na inativa. Jonathan, qual é a situação do policial na ativa? Ah, vamos lá. Na ativa, para ser bem mais direto e objetivo aqui, tá? Na ativa é o cara que está se movimentando. Ativo, o cara está ativo, ou seja, o cara está trabalhando ou há possibilidade de retornar ao serviço, tá? Inativa é aquele cara que está descansando, está de stand-by, beleza? Então observe comigo, ó. Ativa, quem é que está na ativa? Os policiais militares de carreira, tá? Ou seja, quem está literalmente na linha de frente, tá? Os incluídos na Polícia Militar voluntariamente, durante os prazos a que se obrigam a servir, beleza? Os componentes da reserva remunerada, quando então for convocado, eu vou já te explicar o que é a reserva remunerada, tá? E quando ele sai da reserva remunerada e volta para a ativa, então ele está na ativa novamente, beleza? Tranquilo? E os alunos de órgãos de formação de policiais militares da ativa, ou seja, vocês, beleza? Vocês que estiverem ali, ó, no CFSD, tá? Já serão considerados, então, militares da ativa, beleza? E na inativa, professor, olha, quem está na reserva remunerada, quando pertence, tá, à reserva da corporação e percebe, ou seja, recebe remuneração do Estado, porém ainda está sujeita à prestação de serviço na ativa mediante convocação. Existem duas situações da inativa, tá? Reserva remunerada e reformado. Reserva remunerado é aquele cara que está de stand-by, ele já está, entre aspas, aposentado, mas ainda assim há possibilidade dele ser convocado para o serviço ativo, tá? Em um caráter transitório, mediante um ato de convocação do governador do estado, ele volta para a ativa para poder reforçar o policiamento. Digamos que vocês do novo concurso ainda não entraram, o efetivo está quebrado, está tendo uma série de assaltos, roubos e etc. E o governador chama a galera que está na reserva remunerada. Ei, João, Maria, é o seguinte, me ajuda aqui, pô.
Me ajuda aqui que o Estado, a criminalidade está muito grande. Os meninos do novo concurso ainda não entraram, estão no curso de formação ainda. Volta aqui para ativa só o tempo deles assumirem, só o tempo deles tomar posse, entrar em exercício. Aí o antigão vai lá, coloca o colete e vai para a rua patrulhar, caçar o vagabundo. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Já o reformado é aquele que não há mais possibilidade de retornar para o serviço ativo. Ele já se aposentou de modo definitivo, tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Ativa e inativa, muito cuidado com isso. É passível de ser instrumento de cobrança na sua prova, tá? Quem é que está na ativa? Tá? Os policiais de carreira, que está ali trabalhando normalmente. Quem foi incluído na Polícia Militar de modo voluntário para servir aqui, para poder então fazer aquele serviço. No Piauí tem o SAV, né, que é o pessoal que geralmente fica ali no telemarketing, call center, atendendo as ocorrências e etc. Também quem está na ativa, tá? Quem estava na reserva remunerada, certo? E foi convocado, beleza? E os alunos de órgãos de formação policiais, beleza? Inativa, reserva remunerada, reformado. Reformado não volta mais, reserva remunerada pode retornar. Fechou? Zero estresse, né? Aqui na manha do gato, fechou? Então bora lá. Artigo de número 4º. Olha o que ele fala, olha o que ele traz. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e relacionadas com a manutenção da ordem pública do Estado. Observe, tá? A palavra-chave, quando se trata de serviço policial militar, você vai lembrar, ó, de exercício de atividades, tá? Relacionadas com a manutenção da ordem pública, tá? Então, o serviço policial militar consiste, tá, no exercício de atividades relacionadas à manutenção da ordem pública, ok? Tranquilo? Artigo 5º. A carreira policial militar, ela é caracterizada por uma atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Observe a palavra-chave aqui, ó, atividade continuada. Nós estamos falando da carreira, ou seja, você, ó, vai entrar aqui como soldado, depois se torna cabo, terceiro, sargento, segundo, sargento e assim de modo gradativo. Ou seja, você está tendo uma atividade continuada. Você, para então manter e ter uma carreira policial militar, você precisa estar na ativa, porque a partir do momento que você for para a inativa, você não vai continuar subindo essa escadinha que eu acabei de desenhar, entendeu? Então a carreira policial militar ela é privativa de quem está na ativa, beleza? Até eu falei aqui errado, beleza? Então quem está na ativa, tá? Carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Então falou em carreira policial militar, lembre, palavra-chave, atividade continuada, ok? Tranquilo? Então vamos avançar. O parágrafo 6º, ele fala e ele traz, olha, os policiais militares da reserva remunerada poderão então ser convocados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. De quem? Do governador do estado, o GOV. Na verdade, olha aqui, ó, o GOV, beleza? Exatamente o que eu já havia explicado lá no momento que eu estava falando sobre o inativo, né? O pessoal que está na reserva remunerada. Teve uma situação, guerra, vocês ainda não entraram, né? E aí o que ele faz? João, Maria, me ajude aqui com o efetivo. Vem nos dar esse apoio, esse reforço. Os meninos estão no curso de formação, beleza? Está tendo uma série de assaltos, de roubos, beleza? É exatamente isso, tá bom? Tranquilo? O artigo de número 7, ele fala e ele traz a seguinte redação. Olha, cadê minha caneta? São equivalentes às expressões, tá? O que? Ó, na ativa, em serviço, tá? Em serviço na ativa, em atividade policial militar e em atividade. Ou seja, tudo isso, tá? Quer dizer a mesma coisa de dizer na ativa. Então, são expressões equivalentes. Você pode, por exemplo, se identificar da seguinte forma. Soldado PM Francisco da ativa.
soldado PM Francisco em serviço, soldado PM em serviço nativo. Então, são expressões equivalentes, tá? É isso que fala o artigo de número 7, ok? Tranquilo? Então, vamos lá, tá? O disposto neste artigo, tá? Neste estatuto, melhor dizendo, ele vai se aplicar no que couber aos policiais militares da reserva remunerada e reformada e aos capelões policiais militares, beleza? Vamos aqui, então, falar e tratar um pouquinho do artigo de número 10, certo? Olha o que ele fala, olha o que ele traz, tá? Observe aqui comigo, tá? O ingresso na Polícia Militar fica condicionado à aprovação em concurso público. Isso você já sabe, não é mais como antigamente, tá? E aí, o que acontece? Olha o que ele fala, ó, onde no qual poderá ser regionalizado com exames de conhecimentos, exame psicológico, exame de saúde, exame de aptidão física e investigação social, beleza? Então, essas são as etapas do concurso, beleza? Professor, não entendi a parte que ele fala que pode ser regionalizado. Isso, pode ser regionalizado, por exemplo, 1000 vagas. E aí ele coloca 100 vagas para Corrente, 100 vagas para Floriano, 300 para Teresina, 50 para José de Freitas. Ele pode regionalizar, já distribuir. E no momento da inscrição, você já vai colocar para onde você quer concorrer. E aí você vai concorrer somente para aquele determinado local ali, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Após todas as etapas do concurso, os candidatos a serem nomeados farão um curso de formação, certo? Os exames de conhecimento, excetuando os exames práticos, serão classificatórios e habilitatórios, e as demais fases do concurso terão apenas caráter habilitatório, tá? O candidato, ele então terá o direito de conhecer as razões da sua reprovação em qualquer fase do concurso, tá? Sendo-lhe permitido a apresentação de recurso. O parágrafo 5 fala, excetuada as razões da reprovação no exame psicológico e na investigação social, cuja publicidade, então, será restrita ao candidato, tá? Ou seja, se porventura, Deus o livre, você reprova no psicológico ou na investigação social, somente você vai ter acesso aos motivos e às razões pelo qual você, então, reprovou. Não vai ser divulgado amplamente ali no Diário Oficial as razões, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. O parágrafo 6º, ele fala, olha, a habilitação, cadê minha caneta? Em quaisquer das etapas do concurso público ou no curso de formação para ingresso não poderá ser aproveitada para provimento de cargo distinto ou para outro concurso. Digamos, você é policial militar. E aí você fez o curso de formação, depois você é aprovado na Polícia Civil. E aí você pega e fala, ah, eu já sei atirar, eu já sei fazer abordagem, já sei dirigir viatura. Eu não preciso fazer o curso de formação, que eu já fiz uma vez. Não existe isso, é exatamente isso que fala. Não tem como você aproveitar absolutamente nada, tá? Para um outro concurso, um outro cargo diferente, tá bom? Você vai ter que fazer novamente o curso de formação, beleza? O parágrafo 8º, ele fala, olha, não podem participar de comissão, banca de concurso, as pessoas que tiverem cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inscrito no concurso público, beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas etapas que eu acabei de citar aqui para você, ó. O exame de conhecimento poderá consistir na prova de testes objetivos, dissertativos ou práticos. No caso aqui é a prova, né? Aqui é a prova objetiva, dissertativo é a redação, certo? E prático, geralmente é a peça ali processual para a Polícia Civil, beleza? Tranquilo? Compreendendo as matérias previstas ali no edital. Tá? Para obter aprovação nesta prova, o candidato deverá alcançar um aproveitamento mínimo de 60% no geral e 50% em cada uma das matérias, ou então ser julgado apto no teste
prático, tá? Professor, não entendi. Então quer dizer que eu tenho que fazer 50% em cada matéria? Não necessariamente a matéria, tá? Observe aqui, ó. É dividido da seguinte forma: as matérias básicas e as matérias específicas, ou seja, dentro do complô das básicas tem ali português, informática, conhecimentos regionais, etc. Então você não pode ter menos do que 50% nesse conjunto e dentro do conjunto das específicas, né? As noções de direito, legislação institucional. Então não é 50% de português, de informática, de noções de direito constitucional, não, tá? É do conjunto das básicas, das específicas. E no geral precisa ter 60% da pontuação total, ok? Tranquilo, zero estresse. Então bora continuar aqui, tá? O 10B, o que ele fala? Olha, o exame psicológico, cadê? Adotará critérios científicos objetivos, sendo vedada a realização de entrevista, tá? O exame será realizado por meio de representante ou comissão de representantes da instituição contratada para então realização do concurso ou por servidor ou comissão de servidores públicos efetivos e estáveis, tá? Com habilitação em psicologia. O exame de saúde vai compreender os exames médicos e odontológicos, certo? O teste de aptidão física, né, vai ter provas atléticas ali, ou seja, vai ter barra, vai ter corrida, flexão, abdominal, beleza? Então é o famoso TAF, você já sabe, também precisa se preparar com antecedência para o TAF, tá? Investigação social, a entrega de documentação, a sua vida pregressa, entendeu? Vai fazer uma investigação propriamente dito da sua vida pregressa, ok? Tranquilo, zero estresse. Então, vamos resolver algumas questões aqui para que vocês entendam como pode ser instrumento de cobrança o conteúdo, tá? Primeira questão, ó. A Polícia Militar do Estado do Piauí, embora seja uma força auxiliar e reserva do Exército, possui uma linha de comando operacional bem definida dentro da estrutura administrativa do Estado para suas atividades de segurança pública, considerando a sua organização e atribuições legais, a quem a corporação está diretamente subordinada para fins operacionais. Eu falei para você, né, no que tange a Polícia Militar, ela está subordinada operacionalmente ao secretário de Segurança Pública, beleza? Então não é ao comandante-geral, não é diretamente ao governador, ok? Bora lá. Primeira alternativa, diretamente ao governador do estado. Errado. Letra B, ao comandante-geral da PM. Também correto. E letra C fala ao secretário de Segurança Pública, responsável por coordenar as forças policiais do estado. Bingo. Primeira questão, realmente gabarito letra C. Perfeito, tá? Vamos então à segunda questão, tá? Olha o que ela fala, olha o que ela traz. Os servidores que integram a Polícia Militar do Piauí possuem um regime jurídico distinto, dadas as peculiaridades de suas funções, onde no qual incluem a dedicação integral e os riscos inerentes à atividade. O Estatuto os define como pertencentes a uma categoria específica dentro do funcionalismo público estadual. Qual é a denominação legal que, então, designa corretamente esses servidores? Lembra que eu te falei? Ó, falou em PMPI, você vai lembrar que é uma categoria especial, beleza? Se vier além disso, tá errado, tá? Letra A, militares estaduais, regidos exclusivamente por leis federais. Errado, de forma alguma, né? Letra B, agentes de segurança pública, termo genérico para todas as forças. Errados. Letra C, policiais militares, reconhecidos como uma categoria especial de servidores públicos estaduais. Bingo! Segunda questão, gabarito letra C de Corolla, beleza? Tranquilo? Terceira questão fala, o Estado pode, em certas circunstâncias, tá, convocar policiais militares que já se encontram na reserva remunerada para retornarem ao serviço ativo.
Para que essa convocação seja legal e válida, o Estatuto impõe um conjunto de condições. Assinale a alternativa que descreve corretamente os requisitos para tal ato. Letra A. A convocação deverá ter caráter permanente. Errado. Caráter provisório. Transitório, tá? Não é permanente, é transitório, beleza? Letra B. A convocação terá caráter transitório, a depender da aceitação voluntária do militar e ser efetivada por um ato do governador do estado. Bingo! Terceira questão, letra B. Esse é o nosso gabarito. Perfeito, tá bom? Quarta questão. Visando promover a lisura e a imparcialidade nos concursos públicos da corporação, a lei estabelece regras estritas sobre quem pode compor as comissões e bancas examinadoras. Imagine que um capitão da PM foi convidado para integrar a banca de um concurso para soldado. No entanto, seu sobrinho, parente em terceiro grau, colateral, está inscrito no certame. Diante dessa situação, qual o procedimento correto? E aí, o que vai acontecer? Nesse caso, o capitão ele não pode participar da comissão ou da banca de concurso, porque o sobrinho dele ali, ele tem um vínculo com um dos candidatos, então ele não pode, então ele tem que se abster, se afastar, tá? E não participar dessa comissão ou banca de concurso, ok? Tranquilo? A letra A fala, o capitão pode participar, desde que declare seu parentesco em ata. Errado, tá? Letra B, o capitão não pode participar da comissão ou banca do concurso, devido ao vínculo de parentesco com um dos candidatos. Bingo. Quarta questão, letra B. Fechou? Tranquilo? Quinta questão. Um candidato ao concurso da Polícia Militar obteve excelente desempenho nas provas objetivas, mas foi reprovado no exame de aptidão física, o famoso TAF. Inconformado, ele alega que o seu direito de conhecer os motivos da reprovação e de recorrer foi negado. De acordo com as prerrogativas asseguradas pelo Estatuto aos candidatos, a situação hipotética descreve uma falha no processo seletivo? E aí, letra A, fala que não, pois as decisões das bancas examinadoras são soberanas e irrecorríveis, jamais, de forma alguma. Letra B, fala sim, pois o candidato tem o direito de conhecer as razões de sua reprovação em qualquer fase do concurso e de apresentar os respectivos recursos. Perfeito, exatamente. Você tem por total direito de conhecer os motivos e as razões, tá? No caso ali da reprovação da investigação social ou no psicológico, somente você, de modo restrito, vai ter acesso a essa informação, tá bom? Tranquilo? Sexta questão. A legislação que rege o concurso da PM do Piauí determina critérios objetivos para a aprovação na prova de conhecimentos, a fim de garantir o nível mínimo de proficiência dos candidatos. Qual combinação de desempenho habilita um candidato a prosseguir para as próximas fases do certame? E aí, precisa de 60% no geral, tá? E 50% em cada matéria. Mas é como eu te falei, cada matéria é o conjunto das básicas e das específicas, beleza? Tranquilo? Letra A, atingir 60% de acerto na pontuação geral da prova, independentemente do desempenho em cada disciplina. Errado. Atingir 50% na pontuação geral? Não, errado, é 60%. Letra C, atingir 60% de acertos em cada uma das matérias? Não, errado, 50% em cada uma das matérias, tá? 60% é no geral. Letra D, atingir no mínimo 60% de aproveitamento na pontuação geral e simultaneamente ao menos 50% de aproveitamento em cada uma das matérias previstas no edital. Bingo! Sexta questão, gabarito letra D de delta, ok? Sétima questão. O Estatuto prevê diversas terminologias para descrever a condição do militar que está em pleno exercício de suas funções. Um candidato a concurso que estuda a legislação percebe que diferentes expressões podem ser usadas como sinônimos. Qual das alternativas abaixo representa um termo que não é considerado equivalente a na ativa, em serviço ou em atividade? Letra A, em serviço na ativa, ok,
É considerado. Em atividade policial militar, ok, também é considerado. Em serviço, também é. Letra D, em cumprimento de missão? Não, negativo. Aqui não é equivalente, tá? Então, gabarito da nossa 7ª questão, letra D de delta, tá? Esse aqui é o gabarito da nossa aula. A gente finaliza o nosso primeiro bloco, a nossa primeira aula no que tange ao Estatuto da PM do Piauí, e eu já vou te aguardar lá no nosso segundo bloco, beleza? Vamos para cima, vamos buscar a tão sonhada farda, a tão sonhada aprovação. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala, minha tropa! Vamos lá, vamos então iniciar mais um bloco, tá? No que tange ao Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí. Sem muitas delongas, indo de fé e fato ao que importa e ao que interessa. Vamos então à nossa aula, beleza? Vamos lá. Esse daqui é o bloco 2, a parte 2, beleza? Esse daqui é o meu Instagram. Se você ainda não me segue, cuida, vai lá me seguir. Todo dia eu tô postando dicas e orientações, certo? Galera, vamos iniciar agora aqui um tema de extrema importância, tá? A hierarquia e a disciplina, certo? A hierarquia e a disciplina você já precisa ter em mente que é o quê? A base institucional da polícia militar, beleza? Vamos então observar aqui o que temos a respeito deste tema, tá bom? Ó, artigo 12º. A hierarquia e a disciplina são a base, acabei de te falar, a base institucional da polícia militar. Beleza? Tranquilo? A autoridade e a responsabilidade irá então crescer de acordo com o grau hierárquico, tá? Então, quanto maior a sua autoridade, né? Quanto maior, melhor dizendo, o seu grau hierárquico, maior vai crescer a autoridade e a responsabilidade. Então, um soldado, ele tem uma determinada autoridade e uma determinada responsabilidade. Um capitão, um tenente, tem outra totalmente diferente, tá? Porque o grau hierárquico, ele sobe. E quando ele sobe, também sobe a autoridade, sobe responsabilidade, beleza? Tenha em mente isso, tá? A hierarquia e a disciplina é a base institucional da polícia militar, ok? Tranquilo? O parágrafo 1º, ele fala o seguinte, ó. A hierarquia policial militar é a ordenação de autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar. A ordenação se faz por posto ou graduações, dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação, bem como o respeito à hierarquia é substanciado no espírito de acatamento à sequência de atos. Ou seja, o que eu preciso saber? O que eu preciso saber, professor, sobre a hierarquia policial militar? A hierarquia, minha tropa, é o quê? É a ordenação de autoridade em níveis diferentes. É isso que você precisa saber. São as palavras-chave, tá? Hierarquia é o quê? Ordenação de autoridade em níveis diferentes. Eu vou já te explicar sobre a disciplina. Deixa eu te falar logo. Ó. A disciplina é o quê? É a rigorosa observância e acatamento integral, ou seja, das leis, regulamentos, normas, disposições. Então, observe a diferença. Hierarquia, ordenação de autoridade em níveis diferentes.
Disciplina é o que? A rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas, disposições. Tá? Então, disciplina, você vai seguir aquilo ali, você vai acatar aquilo ali. Claro, ordem ilegal não se cumpre, ordem absurda também não se cumpre. Então, nós estamos falando de algo legal, algo que está dentro da lei, que você realmente precisa fazer. Então, a disciplina é a rigorosa observância desse acatamento integral, tá? Das leis, regulamentos, leis, regulamentos, normas, disposições, tá? E a hierarquia policial militar é o que? A ordenação, tá? De uma autoridade em níveis diferentes, beleza? Tranquilo? Zero estresse, então bora lá, tá? Vamos então dar continuidade. O parágrafo 2º, ele fala, ó, justamente a respeito da disciplina. O que seria essa disciplina? Ó? É a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, no qual fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Se você for parar para observar, é muito grande o parágrafo, mas se resume a basicamente isso que eu te falei. Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas, disposições. E a hierarquia, professor, já me esqueci. Eita, meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Brincadeira, vamos lá. Ó. A hierarquia é o quê? Hierarquia policial militar nada mais é do que a ordenação de autoridades em níveis diferentes. Ponto. Encerrou. Beleza? É grande que só lá também, mas você levando isso, você consegue acertar a questão da sua prova. Tá bom? Fechou? Tranquilo? Então bora lá, tá? O parágrafo 3º, ele fala aqui, ó. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre policiais militares da ativa, reserva remunerada e reformados. Beleza? Como assim, professor? Pode me dar um exemplo? Claro, com toda certeza. Digamos que você acabou de entrar no concurso, acabou de passar, e aí foi lotado em um determinado batalhão, está com 3 meses de polícia. E aí, você é soldado, acabou de chegar, e aí chega um antigão, né, lá da reserva remunerada, e aí com 30 anos de serviço, e aí chega lá para visitar os companheiros, no qual ele trabalhou muito tempo, e aí você, soldado, querendo fazer gracinha, querendo ser um engraçado, você pega e fala assim, rapaz, antigão, o senhor tá com o bucho quebrado, hein, rapaz, vamos dar uma corrida, vamos malhar, que isso, antigão? Meu amigo, não faça um negócio desse não, pelo amor de Deus. É capaz de você pegar até uma prisão militar aí, entendeu? Sabe por quê? Porque é exatamente isso que eu acabei de falar. A disciplina e o respeito à hierarquia precisa ser mantido, tá? Por mais que o policial ele esteja na reserva remunerada, esteja reformado ou principalmente na ativa, entendeu? Então não é o fato dele então estar na reserva remunerada ou reformado que você vai tirar a chacota, que você não vai respeitar. Muito pelo contrário, você precisa respeitar, até porque ele tem uma história, tá? Então você chegou agora, então você precisa respeitar. Beleza? Tranquilo? Então a disciplina e o respeito, a hierarquia deve ser mantido em todas as circunstâncias, certo? Tranquilo? De boa na lagoa, então vamos avançando aqui, tá? Artigo de número 13º. Olha o que ele fala, olha o que ele traz. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares da mesma categoria e tem finalidade de desenvolver o espírito da camaradagem em âmbito de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Professor, o que seria esse círculo hierárquico, tá? O nome já fala, um círculo hierárquico, tá? Vou já te explicar um pouco mais, ó. E aí o que acontece? Esses círculos hierárquicos, tá? Eles são âmbitos de convivência entre os policiais militares ali, mas não são todos os policiais avacalhados. Cada um tem o seu círculo da sua determinada categoria, certo? Você vai ver que vai ter o círculo de oficiais, o círculo de praças, certo? Então eles não vão se misturar teoricamente, a regra é essa, tá? Então cada um vai ter o seu círculo de convivência entre eles ali da mesma categoria. Tem a finalidade de quê, professor? Olha aqui, ó.
Tem a finalidade, ó, de desenvolver o espírito da camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo, beleza? Então vai ser para eles se confraternizar, bater um papo e etc. Vamos lá, vamos observar aqui, ó. O artigo 14º ele fala: os círculos hierárquicos e a escala hierárquica da Polícia Militar são fixados no quadro e parágrafos a seguir. Ó, círculo de oficiais, certo? Dentro do círculo de oficiais tem 3 círculos ainda, que é o círculo de oficiais superiores, círculo de oficiais intermediários e círculo de oficiais subalternos. De subalternos vamos ter o segundo e o primeiro tenente. Intermediário nós vamos ter o capitão. Tá? E círculo de oficiais superiores, nós vamos ter o major, o tenente-coronel e o coronel. Então, esse aqui é o círculo de oficiais, beleza? Dentro do círculo de oficiais, nós temos 3 subcírculos. O círculo de oficiais subalternos, que é composto pelo primeiro e segundo tenente, círculo de oficiais intermediário, que é composto pelo capitão, e círculo de oficiais superiores, coronel, tenente, coronel e major. Aí nós vamos agora para o círculo de praças, tá? Círculo de praças, certo? Nós vamos ter 2 círculos, vai ter o círculo de cabos e soldados, o nome já fala, e vamos ter o círculo de subtenente e sargento, ou seja, terceiro, segundo, primeiro sargento e o subtenente. Então aqui nós estamos falando do círculo de praças, tá? Também teremos, tá, o círculo de praças especiais, onde no qual é composto pelo aluno, anote isso aí, tá? Aluno oficial e pelo aspirante a oficial, ok? Onde no qual é o círculo dos praças especiais, tá? Vai ter as praças especiais, melhor dizendo, não é nem o círculo, é a categoria ali das praças especiais. Beleza? Tranquilo? Zero estresse, então entenda, círculo de oficiais, círculo de praças e também teremos as praças especiais, tá? Os círculos, eles são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria, tá? Então tem a finalidade justamente de desenvolver o espírito da camaradagem, tá? Em um ambiente ali de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo entre as partes. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá. Falando ainda dentro desse tópico, nós temos aqui, ó, posto. O que é posto, professor? É o grau hierárquico do oficial, ou seja, falou em posto, você vai lembrar que é o grau hierárquico do oficial, onde é conferido pelo GOV, pelo governador do estado. Professor, eu já ouvi falar em um tal de graduação. O que significa? É o grau hierárquico do praça, beleza? Então, cuidado. Falou em graduação, é o grau hierárquico do praça. Falou em posto, é o grau hierárquico do oficial. A banca vai querer trocar. Querer dizer que graduação é o grau hierárquico do oficial e posto é o grau hierárquico do praça. Errado, tá? Posto, grau hierárquico do oficial. Graduação, grau hierárquico do praça, beleza? Tranquilo? O parágrafo 3º, como eu te falei, olha, os aspirantes a oficial e os alunos oficiais PM são denominados praças especiais, beleza? O parágrafo 4º fala: os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros e qualificações são fixados separadamente para cada caso, exatamente como eu te mostrei no slide anterior, ok? Parágrafo 5º, olha o que ele fala. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, ele então deverá fazer mencionando a sua determinada situação. Vamos lá, deixa eu te explicar, ó. Um policial militar, tá? Ele então, a partir do momento que ele foi para a reserva remunerada ou reforma e ele for fazer o uso do seu posto ou graduação, ele precisa deixar claro isso. Quer um exemplo? Digamos que um capitão, ele então foi parado em uma determinada blitz, né? E aí ele vai se identificar, mas ele precisa se identificar da seguinte forma: opa, tudo bem, cidadão?
sou capitão sou capitão PM fulano de tal. Eu sou da reserva remunerada ou sou reformado, entendeu? Para quê, professor, que ele vai se identificar? Para que então, caso ele esteja portando arma de fogo, né, não crie nenhum atrito ali no sentido de até o momento dele se avisar que ele é um policial e os policiais que estão do lado de fora não sabem que ele é um policial, percebe que ele está armado, pode gerar uma situação um pouco complicada ali e progredir, beleza? Então, ele já avisa, ó, sou policial, tô armado, sou capitão da PM, tô na reserva remunerada, sou reformado, então já se identifica já para quebrar aquela tensão, porque se o cara vê que tu tá armado, ele, beleza, ele já me falou, ele é polícia, entendeu? Então não vai ser um elemento surpresa para ele, tá? Tranquilo? Então precisa avisar, precisa mencionar em qual situação ele está, beleza? Tranquilo? Artigo de número 15º. Olha o que ele fala. A precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional em lei ou regulamento, tá? Vamos lá. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data, beleza? Então, o que acontece? Ó, o artigo 15º fala: a precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade, ou seja, digamos que você é terceiro sargento e o seu colega de viatura também é terceiro sargento, ou seja, quem é mais antigo? Quem que vai mandar em quem, tá? É então assegurada a antiguidade de quem foi promovido primeiro a terceiro sargento, tá? Então, digamos que você virou terceiro sargento tem 1 ano e o outro já tem 3, o outro é mais antigo do que você. Ponto final. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inativa. Ou seja, um capitão da PM da ativa e um capitão da PM da inativa, o da ativa tem precedência funcional acerca do que está na inativa, tá? Tranquilo? Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada que as tiverem convocado é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação, tá? Ou seja, o que acontece? Ó, vou ler mais uma vez para que você entenda. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada a que estiverem convocado é definida pelo tempo efetivo de serviço no posto ou graduação. Ou seja, digamos que você é tenente, tá? Você tem 1 ano de tenente e tinha um tenente que estava lá na reserva remunerada, ele foi convocado. Só que ele já tinha 5 anos de tenente. E aí, nessa igualdade de posto, quem tem precedência? O que voltou da reserva remunerada que já tem 5 anos, você tem apenas 1. Beleza? Tranquilo? Então é isso, tá? A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada, ó. Os aspirantes oficiais PM são hierarquicamente superiores às demais praças, tá? E os alunos oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes PM, beleza? Tranquilo? Artigo 17º fala: a Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro da respectiva escala numérica, tá? Seguindo as instruções baixadas pelo comandante da corporação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. No que tange, né, do cargo e da função. Ó. Artigo 19. Cargo policial é aquele que pode ser exercido por policiais militares em serviço ativo, tá? O cargo policial a que se refere este artigo é o que se encontra especificado no quadro de organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais, certo? Tranquilo? A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades
que se constitui em obrigações do respectivo titular. Qual é o cargo? Se você fez o concurso para soldado, o seu cargo é soldado. Depois você vai virar cabo. Qual é o seu cargo? Cabo. Depois, terceiro, sargento. E assim de modo gradativo. Beleza? Então isso é o cargo, aquele que pode ser exercido por policiais militares em serviço ativo, ok? Tranquilo? O parágrafo 3º fala, olha, as obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação peculiares, ok? Artigo 20 traz: os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaçam o requisito de grau hierárquico e de qualificação exigida para o seu desempenho, beleza? Tranquilo? Zero estresse. Artigo 21 fala: o cargo policial militar vai ser considerado vago a partir da sua criação e até que um policial tome posse ou desde que o momento em que o policial militar é exonerado, dispensado ou então tenha recebido uma determinação expressa de uma autoridade competente, o deixe ou até que o outro policial militar tome posse. Beleza? Então, o cargo ele foi criado, vamos supor, vai ter um concurso para 5.000 vagas. E aí ele criou 5.000 cargos, não tinha, o efetivo estava completo, ele criou 5.000 cargos. E aí, esses 5.000 cargos estão vagos até vocês irem lá e, ó, assinar o termo de posse, beleza? Tranquilo? Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos policiais militares, né, cujos ocupantes tenham falecido, é bem óbvio, né? Onde no qual tenha sido considerado extraviado ou desertor, também é considerado cargo vago. Professor, o que é extraviado, o que é desertor? Mais à frente vou te explicar nas demais aulas o que é extraviado, desertor, beleza? Tranquilo? Artigo 22 fala: função policial militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. Beleza? Então é aquilo que ele tem por obrigação de fazer em razão do cargo policial militar dele ali, beleza? Tranquilo? Então vamos agora resolver algumas questões para observar como tal conteúdo pode ser instrumento de cobrança, tá? Primeira, a base institucional da Polícia Militar é composta por 2 pilares fundamentais que sustentam a sua organização e funcionamento, sendo um deles a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos e normas. O outro pilar, por sua vez, é o quê? É a ordenação de autoridade, tá? Em diferentes níveis dentro da estrutura da corporação. Considerando o exposto, assinale a alternativa que indica corretamente esses 2 pilares. Ora, a base da instituição da Polícia Militar, eu falei para você, é o que? Hierarquia e a disciplina, ponto final, aqui ele falou, né? Onde no qual um deles é a rigorosa observância, o acatamento integral das leis, certo? Regulamentos e normas, certo? E o outro é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Isso é a hierarquia e a rigorosa observância e o acatamento, tá? É a disciplina, beleza? Então, hierarquia e disciplina. Letra A fala camaradagem e profissionalismo, errado. Letra B, respeito mútuo e responsabilidade, errado. Letra C, hierarquia e disciplina. Gabarito, primeira questão, letra C. Fechou? Segunda questão. O Estatuto da Polícia Militar do Piauí define círculos hierárquicos como âmbitos de convivência entre os policiais militares. A principal finalidade desses círculos é promover um ambiente propício para o desenvolvimento de um valor essencial para o bom relacionamento entre os integrantes da mesma categoria. Qual é esse valor? Letra A, o espírito de acatamento e a sequência de autoridade? Não, tá? Letra B, o perfeito cumprimento do dever? Não, errado, tá? Letra C, a camaradagem em ambiente de estima e confiança? Perfeito, exatamente, gabarito segunda questão, letra C. Eu falei para você, tá, que é exatamente o círculo hierárquico, né, ele tem essa finalidade, né, de promover ali a camaradagem, um ambiente ali respeitoso, de estima e confiança, beleza? Tranquilo? Terceira questão. No contexto da hierarquia policial militar, o grau hierárquico, né, do oficial é denominado de uma forma específica.
sendo conferido por ato da maior autoridade do Poder Executivo. Já o grau hierárquico da praça é chamado de outra forma. Assinale a alternativa que nomeia corretamente o grau hierárquico do oficial e da praça, respectivamente. Praça, graduação. Beleza? E oficial é o posto. Já tinha te falado isso. Beleza? Tranquilo? Letra A, posto e posto, errado. Letra B, graduação e graduação, errado. Letra C, patente e graduação, errado. E letra D, posto e graduação. Terceira questão, gabarito, letra D, beleza? Esse é o nosso gabarito, certo? Quarta questão. O policial militar da reserva, remunerada ou reformado, mantém o direito de usar o seu posto ou graduação, mas, para tanto, deve cumprir uma exigência clara estabelecida pela legislação. Qual é essa exigência? É que, então, ele precisa mencionar a situação da inatividade, né? Que, então, naquele momento que ele for fazer o uso do posto ou da graduação, ele fale, ele avise que ele está na situação da inatividade, ok? Tranquilo? Letra A fala, o uso do posto ou graduação é proibido para policiais militares da inatividade. Errado. Letra B, deve-se fazer uso do posto ou graduação apenas em solenidades militares. Errado. Letra C, é obrigatório mencionar a situação de inatividade ao fazer uso do posto ou graduação. Bingo, perfeito, isso mesmo. Quarta questão, letra C, tá bom? Quinta questão, a respeito da precedência, considere a seguinte situação. Um oficial da ativa e um oficial da reserva remunerada possuem o mesmo posto. Qual dos dois tem precedência em regra sobre o outro? Letra A, o oficial da reserva remunerada, por ter maior tempo de serviço. Não, minha tropa, tá? É o da ativa, tá? É o da ativa porque ele está no serviço ativo, beleza? Por mais que o da reserva remunerada tenha mais tempo, mas sempre o da ativa tem precedência sobre o da inativa, tá bom? Dentro ali, se for dentro do mesmo posto, beleza? Tranquilo? Letra B, oficial da ativa, por estar em serviço ativo. Isso, exatamente. Gabarito, quinta questão, letra B de bravo, tá? Sexta questão. Em relação à precedência entre as praças, a legislação estabelece uma hierarquia clara. Assinale a alternativa que reflete corretamente essa relação de precedência. Letra A. Os alunos oficiais PM são hierarquicamente superiores, tá, aos aspirantes a oficiais. Não, o aspirante está acima do aluno, tá? Errado. É o contrário aí, tá? As praças especiais são hierarquicamente superiores ao sargento PM, mas inferior ao subtenente. Errado, tá? Não é inferior ao subtenente, tá? É superior. Letra C. O aspirante a oficial PM é hierarquicamente superior aos demais praças. Bingo. Perfeito. Sexta questão, gabarito letra C, tá bom? Sétima questão. A disciplina, outro pilar da Polícia Militar, traduz-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos os componentes do organismo policial militar. Para que isso ocorra, o que a disciplina exige conforme o texto legal? Letra A. Apenas a observância dos regulamentos? Errado. Apenas não, tá? Incorreto. Letra B. A rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições. Bingo, minha filha. Bingo, meu filho. Letra B, o gabarito da nossa sétima questão. Esse aqui é o gabarito da nossa aula de hoje e a gente finaliza mais um bloquinho, beleza? A gente se encontra no próximo bloco. Qualquer dúvida que você tiver ficado, é só mandar mensagem lá no Instagram. Lá no começo do slide tem o meu Instagram, @prof.jonathanrocha, certo? Professor, não entendi esse artigo, não entendi essa questão, é só mandar mensagem. Estou literalmente à disposição e respondo você com o maior prazer do mundo, beleza? Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá. Conta comigo, vamos para cima buscar essa farda, vamos para cima buscar essa tão sonhada aprovação. Valeu!
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!